Oi, pessoal, muito boa tarde a todos. O Vasco fez hoje pela manhã o segundo treino da semana, ainda sem o zagueiro Medel, que segue no Chile para cuidar da mãe que está com problemas de saúde. Ele deve voltar ao Rio nos próximos dias e tem chance de reforçar o Vasco na partida contra o Criciúma no sábado aqui em São Januário. Outro possível reforço para esse jogo é o Meia Payet. Ele já está treinando com o grupo, mas ainda não está 100% recuperado da lesão no joelho. O Vasco venceu o Grêmio na estreia do Brasileirão, mas perdeu os últimos 2 jogos. O time tem até criado bastante chances de gol, mas a eficiência não está boa. Até aqui no Brasileirão, o Vasco foi o time que mais finalizou. Contando os 3 jogos, foram 44 finalizações e 4 gols. Ou seja, 1 gol a cada 11 tentativas. Um abraço a todos. Falar do Vasco, falar em Vascão, preparação para encarar o Criciúma já começou, tá? Será que, enfim, o Payet vai voltar ao time? Cadê? A busca por regularidade segue sendo um desafio no Vasco. Após a vitória na estreia do Brasileirão, foram 2 derrotas contra o Bragantino e o Fluminense. O técnico Ramon Dias já iniciou a preparação da equipe para a partida contra o Criciúma no próximo sábado em São Januário, que promete ter casa cheia para quebrar a sequência negativa. A boa notícia é que o principal jogador da equipe está próximo do retorno. Payet já está em fase de transição e a expectativa é que ele seja relacionado para o confronto. A última partida oficial do francês foi há mais de um mês pelo Campeonato Carioca. Outro ponto positivo da preparação tem sido o desempenho do reforço Hugo Moura. Ele já deu uma assistência em sua estreia e pode ganhar mais oportunidades na equipe de Ramon Dias. Pedrosa, e o Payet e o Medel? Eu acho que essa é a maior pergunta que faz o vascaíno no último jogo. Já entende a falta que faz o Medel, né? Ah, sem dúvida alguma. É um cara que é o capitão do time, mas que também tem uma questão da atenção. O Vasco peca muito nessa questão da atenção, na cobertura de perímetro do goleiro, na atenção nas bolas aéreas. E o Medel é um cara que não só tem atenção por si só, mas como capitão ele consegue também orientar a defesa. A gente lembra que ele está com uma situação delicada de família, a mãe dele está muito doente, ele estava no Chile pelo menos até ontem, mas a expectativa do Vasco é que ele volte nessa semana, ele tem treinado lá particularmente no Chile e que ele fique à disposição para a partida contra o Criciúma. A ideia do Vasco é essa, como titular, como capitão, para que ele jogue. Em relação ao Payet, eu sei que ele já está na transição, fazendo trabalhos com bola, e nessa semana, entre hoje e amanhã, haverão alguns testes para ver se ele realmente tem condições e não sente nenhuma dor. Se ele continuar sentindo dor, obviamente o Vasco vai preservar, mas se ele não sentir dor no joelho, ele vai para o jogo, mesmo que seja para ficar no banco de reservas, porque todos entendem que ele é o ponto fora da curva em relação à capacidade técnica. E a gente pode olhar esse ponto fora da curva no Campeonato Carioca, Vene Casagrande. Quando este homem estava jogando, o Vasco fazia jogos que a gente ficava, gente, é tão bom ver o Vasco jogar. Claro que teve um momento do sufoco ali em Copa do Brasil, mas o Payet é um cara que muda o patamar esportivo do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, é um jogador, a gente pode ver na ausência dele como o Vasco cai de rendimento, não tem um jogador ali, obviamente, à altura do Payet para tentar substituí-lo e fazer a mesma função. Muito pelo contrário, o nível do futebol do Vasco cai muito e a vida do técnico Ramon Dias fica mais difícil ainda. Mas a presença do Payet no banco de reservas, querendo ou não, já dá um pouco de medo no adversário, né? Porque a qualquer momento ele pode entrar e mudar o jogo. Estamos falando de um jogador que é super decisivo e vai decidir muito o jogo para o Vasco da Gama, como decidiu em 2023. Então é esperar para ver se o Payet de fato retorna aí. Quando ele retornar, com certeza a vida do Vasco ficará mais fácil. A gente estava relembrando aqui a última vez que o Criciúma encontrou o Vasco na Série A, porque teve esse jogo de 2022 na Série B, mas na Série A. E o Big Boys pesquisou que o último jogo foi em 2013. Eu tava lá. Não, foi o jogo fora. Foi fora de casa. O primeiro que você tava. Em fora, São Januário. Em São Januário você tava. Sim. O segundo foi fora, que foi 3-2 pro Criciúma. O gol do Vasco foi marcado pelo Marlone e pelo André. Olha quanto tempo tem isso. André que tá no América hoje, né? E pelo Criciúma era o Wellington Paulista. Que fez sempre os fazia gols gol no Vasco. Sempre fazia gol no Vasco. Gente, o quê, o Big Boys? O desse ano, pois é, mas eu não vou repetir isso, não. O de ida foi em São Januário, eu lembro até hoje. O Vasco jogou com a terceira camisa, Juninho Pernambucano, Rafael Vaz. O Vasco venceu, eu levei até, foi a primeira vez que meu irmão, o João, foi a São Januário. É mesmo? E avançou mais um pouco essa questão do John Textor. O Vene sempre falou assim, eu vou esperar porque a gente não sabe o que ele vai entregar. E ele entrega agora provas e aí tá, né, na questão da justiça para fazer essa investigação. A gente sabe, como em qualquer investigação, que tem coisas que a imprensa e as pessoas ainda não podem acessar, porque
está na mão da justiça para fazer essa investigação, ô Lucas Pedrosa. A melhor coisa que ele fez foi essa, conduzir junto com as autoridades, apresentar os documentos que ele tinha, argumentar com os argumentos que ele tinha, e pelo visto deu certo, porque o Cajuru sai da entrevista, o senador Cajuru, falando que há indícios suficientes para você continuar a investigação, e aí você pode envolver a Polícia Federal, você pode envolver os melhores artifícios para você investigar esse tipo de caso. Ele lembra, inclusive, um gol do Paulinho no ano passado em relação ao Campeonato Brasileiro 2023, um gol que a gente fez aqui, um escândalo falando sobre o que aconteceu, porque naquele momento ali o gol foi muito mal anulado, onde o VAR interferiu de uma maneira que não deveria interferir, e a gente pode lembrar de tantos e tantos erros que aconteceram no Campeonato Brasileiro 2023, 22, 21 e tudo mais. Mas ano passado nós destacamos aqui, ano passado demais, foi uma coisa demais. Assim, a gente destacou. O Vasco foi prejudicado 5 vezes dentro do Campeonato Brasileiro em lances diretos, para você ter uma noção, entre tantos outros lances que a gente pode falar. Então eu acho que a melhor maneira é essa, a gente esclarecer as coisas, ele continuar conduzindo junto com as autoridades, mostrando o trabalho que ele vem fazendo, e aí a gente tem que dar o parabéns aqui. Eu nunca fui de bater no John Textor, eu só não gostava da forma como ele conduzia, vou falar, o site não sei o quê. Agora, junto com as autoridades, o que ele fez? Foi efetivo. E tomara que a gente consiga esclarecer tudo. O Vasco terá uma semana cheia de treinos para se preparar para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Criciúma. Será uma semana para trabalhar a eficiência do ataque. O Vasco venceu o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, mas depois perdeu para Bragantino e Fluminense. O time até não jogou tão mal nesses 2 jogos, mas pesou a falta de eficiência do ataque. O Vasco é a equipe com mais finalizações nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. São 44 finalizações, uma média de quase 15 chutes por jogo, mas apenas 4 gols. O time precisa de 11 tentativas para marcar um gol até aqui na competição. A falta de eficiência é algo que tem incomodado o técnico Ramon Dias. Ele até elogiou a criatividade da equipe, que tem construído muitas jogadas aí nesses 3 primeiros jogos, tanto que tem finalizado muito, mas na hora de concluir acaba pecando. Vamos ouvir aí o que o Ramon falou sobre essa questão na última coletiva. No, pero la gente de Vasco tiene que estar tranquilo porque se ve durante el partido que creamos muchas situaciones, por ahí nos falta concretar un poquito porque Ryan tuvo una muy clara mano a mano con el arquero, y en los tipos de clásico, cuando tenés una situación muy clara, lo tenés que resolver. Apesar de ser uma equipe que cria, que constrói muito, o Vasco tem tido dificuldades em encontrar mais recursos ali no ataque, tanto que a principal arma do time tem sido a bola aérea. Dessas 44 finalizações, 30 saíram de jogadas pelo alto. O jogador que mais finaliza pelo Vasco é Pablo Verratti, ele que é o artilheiro do time na competição com 2 gols. Teve também outros 2 gols anulados nessas 3 primeiras rodadas, e é um cara que aproveita muito essa bola aérea ofensiva do Vasco. O time vai ter uma semana livre para treinar, para trabalhar essa questão da variação de jogadas no ataque. Ramon Dias vai trabalhar a pontaria, a questão da finalização, vai treinar o time em busca de mais uma vitória no campeonato, em busca da segunda vitória, dos 6 pontos contra o Criciúma. O jogo será no sábado às 4 da tarde em São Januário, promessa de casa cheia mais uma vez no Brasileirão. A corrida dos interesses. Vasco de olho em Daverson. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O futuro de Daverson no Cuiabá se tornou uma incógnita. O atacante, vital para o clube mato-grossense, rejeitou recentemente uma oferta de renovação contratual, deixando sua permanência em aberto, já que seu contrato expira no final deste ano. Sua decisão é impulsionada pela insatisfação com os detalhes do novo acordo proposto pelo Cuiabá, que ele considera não refletir adequadamente seu papel como artilheiro da equipe nos últimos anos. A situação se complicou ainda mais quando Daverson foi deixado de fora do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, sob a alegação de problemas disciplinares, embora seu staff refute qualquer incidente de mau comportamento. Enquanto isso, o interesse pelo atacante cresce, com 3 clubes brasileiros na disputa: Vasco, Santos e Grêmio. O Vasco,
clube do coração de Daverson, desponta como uma possibilidade tentadora, apesar da multa de R$20 milhões representar um obstáculo considerável. O time carioca vislumbra a oportunidade de garantir o jogador por um valor reduzido durante a janela de transferências, antes que ele possa assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos. Com isso, Daverson poderia integrar o elenco cruzmaltino e competir pela posição de centroavante com Pablo Vegetti. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!